Você pode até não perceber isso, mas eu quero que você observe agora com muita honestidade. O medo de perder dinheiro, ele não está só te protegendo. Esse medo ele não só te protege. Esse medo está te limitando. Perceba o seguinte, muitas vezes é exatamente esse medo que impede você de crescer. Permaneça comigo até o final desse vídeo, porque você vai perceber e vai entender como esse medo atua de forma silenciosa no seu dia a dia e como começar, na prática, a se libertar desse padrão que muitas vezes age inconscientemente dentro de você. Observe a seguinte questão. Não tente apenas entender, não é o seu lado racional. Sinta. Imagine que você está diante de uma decisão na sua vida. E é algo que envolve dinheiro. Pode ser um investimento, uma oportunidade, uma mudança. Aí você analisa, pensa, avalia e por um instante parece possível. Mas aí você acaba permanecendo naquele momento e aí logo depois vem um sentimento mais forte, um pensamento ali que acaba surgindo. E se eu perder tudo? E se eu perder? Agora eu quero que você observe com atenção. Esse pensamento, ele muda tudo. O que antes era uma possibilidade, agora virou um risco. O que antes era um movimento, agora vira recuo. Percebe? Sinta isso. Sinta como você acaba reagindo no seu corpo diante disso. Uma tensão, uma contração, uma necessidade de segurança. E então, você decide não avançar. Agora observe com clareza. Não foi falta de oportunidade. Você percebe? A oportunidade existiu. Foi o medo de perder que acabou falando mais alto. Perceba isso. E agora eu quero que você vá ainda mais fundo nessa história comigo. Imagine uma outra situação. Você já tem o dinheiro já é seu. Não muito, mas o suficiente para você começar algo. E ao invés de usar esse dinheiro para você crescer, você segura. Você começa a segurar esse dinheiro. Observe esse movimento. Você pensa, melhor não mexer nisso. Vai que eu preciso depois. Você percebe? Nesse momento, você paralisa. Sinta isso. Perceba. Você não está perdendo nesse momento dinheiro, mas também não está se permitindo crescer com ele. O medo, ele mexeu com você. O medo de perder também te impede de ganhar. Agora vamos ainda mais fundo. Perceba o seguinte, imagine agora um momento em que você realmente perde dinheiro. Algo acontece, uma decisão, um erro, uma situação ali que ocorreu inesperada e você perde. Imagine essa cena. Agora permaneça nessa cena. Observe o que acontece dentro de você. Não é sobre o dinheiro. Não é sobre isso. Vem algo mais profundo. Aí você pensa, eu não deveria ter feito isso. Eu não sou bom em fazer essas coisas. Eu não posso errar. Percebe isso? Sinta isso. O erro acabou nesse momento virando a sua identidade. A perda desse dinheiro virou uma confirmação dentro de você. A partir desse momento, você começa a evitar. Evita decidir, evita arriscar, evita crescer. Percebe o ciclo? O medo, ele paralisou você. Você não está só evitando perder o dinheiro. Você está evitando se expandir. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Carla Andrade. Eu sou terapeuta e mentora. E o que eu mais observo no dia a dia são pessoas que têm um potencial incrível, mas vivem presas nesse medo. O medo
que acaba muitas vezes impedindo que elas realmente cresçam. Porque muitas vezes elas não suportam a possibilidade nem de pensar em perder. E aqui talvez esteja o ponto mais importante. O crescimento e o risco, eles sempre vão caminhar juntos. Não existe expansão sem possibilidade de erro. Agora observe o seguinte, observe algo até com muito mais profundidade. Imagine alguém que precisa ter certeza antes de tudo. Essa pessoa, ela não decide, ela não avança, ela não se posiciona. E ao longo do tempo, ela permanece no mesmo lugar. Percebe? Percebe? Não porque ela não pode crescer, não é esse o caso, mas porque não se permite perder. Agora talvez seja uma das partes mais importantes desse vídeo. Observe com atenção. Na próxima vez que você estiver diante de uma decisão ali financeira, pare. Observe o que surge dentro de você. Observe. Observe o medo. Observe o pensamento de perder. Observe a necessidade de ter segurança. Agora perceba. Permaneça. Não fuja imediatamente. Sinta. Sinta o desconforto de você não ter certeza. Sinta o medo de errar. Sinta. Mas não recue automaticamente. Agora faça algo diferente. Ao invés de tentar eliminar o risco, aceite. Aceite que existe a possibilidade de perda. Ela existe. Mas também existe a possibilidade de ganho. Agora observe isso com clareza. Preste atenção. O problema não é perder. O problema é não saber lidar com a perda. E é isso que você começa a desenvolver nesse momento agora. Percebe a consciência diante disso? Pequenas decisões, pequenos movimentos, pequenos avanços, mesmo com desconforto. Porque é assim que você constrói a segurança real, não evitando perder, mas sabendo que você pode lidar com isso. Percebe a grande diferença? E quando isso muda, você deixa de viver com medo. Esse medo de lidar com essa dor. E começa a viver com expansão. Percebe a grande diferença? Talvez o que esteja te travando não seja a falta de dinheiro. O que está te travando muitas vezes hoje, talvez seja um medo de perder o pouco que você já tem. Percebe isso? E quando você começa a mudar essa relação, o dinheiro deixa de viver no lugar do medo e passa a ser um espaço de total crescimento. O medo, ele recua. Se isso fez sentido para você, eu quero que você curta esse vídeo. Eu quero que você compartilhe com alguém que precisa entender sobre isso. E mais, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva no canal A Consciência que Cria, porque é aqui nesse canal que a sua consciência, ela expande. Você aprende a se perceber para viver exatamente com muito mais consciência. Até o próximo vídeo. Até lá!